Eu estou à beira do caminho, há rumores que o mestre vem aí. A minha fé diz que ele pode me ouvir. Ele é Deus, ele é o filho de Davi. Algo inesperado hoje vou fazer. A multidão não vai entender. Vou sair do convencional pra viver. E aí vem a segunda lição da quarentena de Jesus. Observe que o verso 2 encerra dizendo que depois de orar e jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Essa expressão teve fome, na minha opinião, para mim, a partir dos estudos que faço, mostram a plenitude da humanidade de Jesus. Eu, particularmente, não tenho condições de orar e jejuar 40 dias. Posso orar 40 dias, mas não posso jejuar. Até porque, tendo desenvolvido a diabetes e estando tratando dela já há 3 anos, eu não posso ficar tanto tempo assim sem comer. Né? Mas isso prova para mim que eu sou um ser humano. E que eu precisei mudar meus hábitos alimentares. E que eu precisei mudar até a minha alimentação. Porque eu sou um ser humano e eu tenho limitações físicas de saúde. E isso aqui mostra a clareza, a plenitude da humanidade de Jesus. Ele teve fome. E é aí que muitas vezes, nessas necessidades que temos, que podem ser necessidades fisiológicas, fome, que podem ser necessidades emocionais, paciência, que podem ser necessidades espirituais, dependência de Deus, fé, esperança, que podem ser necessidades psicológicas, uma readaptação da sistemática de vida. É nesse aspecto que eu tiro a segunda lição. Nós temos que estar preparados para o enfrentamento, para os ataques de Satanás e até para os embates comuns, mais naturais, normais da vida. O diabo se aproxima de Jesus e o texto diz o tentador, ressaltando sua fúria no afã de destruir o Filho de Deus, de desestabilizar o Filho de Deus. E isso ele faz até hoje com você, comigo, com cada um de nós. E aí ele diz, você está com fome? Tu é filho de Deus, faz essa pedra se transformar em pão. E aí Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí ele leva Jesus à cidade santa, Jerusalém, e ele diz, olha, você pode pular daqui, do topo, do pináculo do templo, porque os anjos de Deus estão ao seu redor. Ele disse, olha, Jesus respondeu, não podemos tentar a Deus, não podemos colocar Deus à prova para mostrar que a gente tem intimidade com Deus, que a gente tem comunhão com Deus. Isso não funciona. Ele diz, eu te dou todos os reinos do mundo, tudo, toda a glória desses reinos, mas você tem que ajoelhar diante de mim, prostrar-se diante de mim e me adorar. E aí Jesus disse, não, está escrito na palavra de Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu vejo aqui, nessa terceira lição, na segunda lição, uma confrontação objetiva entre as necessidades humanas, entre os anseios humanos e a obediência à palavra de Deus. Observe que o diabo usou basicamente a mesma estratégia que ele usou no Éden para destruir a humanidade e colocá-la, lançá-la no pecado. Lá, a mulher viu que era boa de comer, agradável à vista e boa para dar entendimento. Aqui, Jesus, com fome, precisando comer, Jesus reconhecendo a beleza do poder de Deus
e dos reinos, dos impérios humanos. Jesus, tendo um entendimento claro do propósito de Deus, ele não se rende a Satanás. Ele não se deixa enganar pelo diabo. E ele renuncia tudo o que pudesse satisfazer qualquer anseio humano de poder, de riqueza, de reconhecimento público social, de autoridade, de governança. Ele abre mão de tudo isso e ele diz: olha, a palavra de Deus é suficiente para sustentar um servo de Deus, até mesmo em situação de fome, de miséria. A promessa de Deus, da proteção, inclusive dos anjos do Senhor ao nosso redor, não é algo banal, para brincadeira ou para provar que nós somos mais espirituais do que ninguém. E a nossa adoração e devoção é devida somente ao único e vivo e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra e sustentador e governador do universo pela sua soberania. A nossa adoração a Deus é devida somente ao único Deus que nos ama e que nos salva através de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor, que morreu na cruz por nós e que derramou seu sangue para nos purificar e perdoar de todo o pecado e para nos livrar das mãos do diabo, o tentador, a fim de que nós não cedamos mais aos anseios da nossa carne, aos nossos desejos pessoais, às ofertas do mundo, da sociedade, do próprio diabo, de poder, de riqueza, de autoridade, de projeção social, de prosperidade financeira, material. Mas, permanecendo fiéis a Deus, dependentes de Deus. Nosso poder, nossa força para vencer o tentador, ela não vem da capacidade humana, do conhecimento humano. Ela vem do próprio Deus. O mesmo Espírito de Deus que conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito que pousou sobre ele após o seu batismo, e eu tenho certeza, é o Espírito que há de nos dar sabedoria e de nos sustentar e de nos ajudar e nos dar força e coragem para renunciar os anseios humanos, as necessidades humanas, a fome, seja a fome de comida ou seja a fome de poder, de riqueza, a fome de controle de tudo, de agirmos como se fôssemos deuses. É o mesmo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que há de nos trazer essa capacidade. Então, queridos, a segunda lição é que esta confrontação entre os anseios humanos só há de ser vencida se nós estivermos obedientes a Deus e cheios, revestidos do poder e da unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Não se deixe enganar pelo diabo. Aproveite esta quarentena e aprenda com as lições do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem, mas Deus ao mesmo tempo, e que não se rendeu a Satanás, mas que pelo conhecimento da palavra de Deus e que pelo uso da palavra de Deus que estava no seu coração e que veio à sua mente, respondeu a todos os ataques de Satanás e reprimiu a força, a ação, a opressão do tentador. E é interessante que o texto diz
que depois dessa palavra de Jesus, o diabo foi embora. O diabo não teve mais o que fazer, porque havia uma convicção genuína no coração de Jesus em relação à sua missão de ser o nosso Salvador. Havia uma convicção genuína sobre Jesus, de quem era o único Deus vivo e verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo, o nosso Pai, pela fé, porque somos feitos filhos por adoção, a partir da fé em Cristo Jesus. E aí o texto diz que o diabo foi embora. E depois disso, os anjos vieram e serviram a Jesus. Bom, aqui eu vejo a terceira lição que nós podemos aprender da quarentena de Jesus e aplicar à nossa vida. A primeira, como disse, retomamos o vídeo anterior sobre Moisés na sua quarentena, quando encerramos na quarta lição, dizendo da nossa humanidade, a necessidade de reconhecermos a humanidade. Fragilidade diante da tentação. Mas a segunda lição é justamente a capacidade que devemos ter, dada pelo próprio Espírito Santo de Deus, diante da confrontação dos nossos anseios humanos, de permanecermos fiéis e obedientes a Deus. E a terceira e última lição que tiramos da quarentena de Jesus para a nossa quarentena: o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Não foram homens que vieram servir a Jesus, não foi maná que caiu do céu, não foi fruto colhido da árvore para comer. Os anjos de Deus vieram do céu e cuidaram, serviram a Jesus Cristo. É interessante que uma das tentações do diabo foi os anjos protegendo Jesus. E Jesus não cedeu àquela tentação. Abriu mão do cuidado dos anjos para não dar vitória a Satanás e derrotá-lo, como fez cabalmente na cruz do Calvário. E agora esses mesmos anjos vêm servir a Jesus. Esses anjos são os anjos de Deus, que apareceram aos grandes servos de Deus no passado. São os anjos que vieram do céu e travaram lutas, batalhas com Satanás, e que trouxeram respostas de oração para Daniel, como nós lemos em Daniel capítulo 10. São os mesmos anjos de Deus que apareceram aos grandes servos de Deus, conforme narrativa bíblica, e a Paulo, quando ele teve aquela visão do homem dizendo para ele ir pregar num determinado lugar, desviando Paulo do itinerário original. São os mesmos anjos que aparecem no Apocalipse para exaltar a Deus e para dizer que nós somos pessoas que têm suas vestes brancas, porque somos pessoas lavadas, remidas, purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos, como eu, acredito que você também quer respostas às suas orações. Eu acredito que você que está preocupado, assim como eu, com a questão financeira, porque não estamos podendo trabalhar, não há comércio, não gira a economia, e não sabemos como será para pagar as contas do mês que chega agora, abril. Eu acredito que, como eu, você também está preocupado com o sustento da sua família. Eu mesmo já liguei para 2 dos meus filhos para saber, olha, vocês têm as coisas em casa, está precisando de alguma coisa? A preocupação que eu tenho com a minha própria casa, eu e minha esposa, irmã Luzimar, e a gente então vai organizando, porque não pode ficar saindo na rua e tem que ajeitar o que tem, porque tem que dar para o dia e tem que ter para amanhã a provisão de Deus. Se estamos esperançosos no Senhor e querendo uma intervenção de Deus
trazendo resposta às nossas orações, abençoando a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja, e intervindo com poder nos leitos de hospitais, pelo mundo afora, trazendo cura dessa pandemia e libertando pessoas, salvando vidas. Se queremos os anjos de Deus agindo com poder, trazendo respostas às nossas orações, trazendo livramento como fez com o servo de Deus lá em Sodoma e Gomorra, como fez com Paulo e Silas na prisão, com Pedro, Tiago e João, que os conduziu pela mão, tirando daquele calabouço. Se queremos ser atendidos, cuidados, servidos pelos anjos de Deus, nós precisamos aprender com Jesus e permanecer firmes, fiéis, permanecer unidos em um só propósito, em uma só fé, em um só espírito. Somente ao Senhor Deus adorar e somente ao Senhor Deus servir. Não servimos a homens, não servimos a governantes, não veneramos e adoramos homens, mas adoramos o único Deus vivo e verdadeiro, nosso Salvador e Senhor por Jesus Cristo, diante de quem estamos prostrados, porque a Bíblia diz que haverá o dia em que toda língua há de professar, prostrado diante de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Aleluia. Ah, amados, 3 lições valiosas. Somos seres humanos, suscetíveis à tentação, fragilizados, talvez pelo medo, pelas dificuldades, pela incerteza que se abate juntamente com a pandemia contra nós. Mas somos pessoas, cristãos evangélicos, fiéis, tementes a Deus, que conhecem a palavra de Deus e que devemos fazer uso dessa palavra. Ela deve estar no nosso coração, na nossa mente e nos nossos lábios, para o enfrentamento de momentos de crise, para o enfrentamento com o diabo, repreendendo. E devemos ser pessoas incondicionalmente fiéis a Deus, para que os anjos do Senhor venham a nos servir, trazendo resposta às nossas orações, proteção à nossa casa, nos segurando pela mão e nos colocando de pé diante do Senhor, para o louvor da sua glória e testemunho da nossa salvação e da nossa certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Se aprendemos as lições da quarentena de Jesus, a nossa quarentena há de ser um tempo de bênção do Senhor na nossa vida. E dessa forma, por isso, eu oro, abençoando a sua vida em nome de Jesus, pedindo que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos faça compreender que nesta quarentena, neste tempo de isolamento social, nós podemos aprender grandes lições espirituais a partir da experiência com Deus, do estudo da palavra de Deus, que hão de mudar completa e radicalmente a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o nosso testemunho de salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, coloca os teus anjos ao nosso redor e dispensa da tua graça, trazendo o cuidado, trazendo a provisão do Senhor, o nosso sustento, trazendo cura para a nossa nação e para as pessoas que estão enfermadas, e em especial aquelas acometidas da Covid-19. E isso, Deus, para o louvor da tua glória, porque só tu és Deus,
Só Jesus Cristo é Senhor, nosso Salvador. E somente a Ti, Deus, na plenitude do Teu ser, é devido toda a adoração, todo louvor e toda glória em Cristo Jesus e em nossa vida, porque somos Tua igreja. Ó Deus, abençoa cada filho Teu que está agora ao alcance da nossa voz e nos assistindo. Porque eu creio, Deus, que o Senhor tem poder de nos abençoar e de nos ensinar e de nos fazer crescer neste tempo de quarentena. E eu oro por isso, clamando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.